Uou! Sejam bem-vindos a mais um MM Responde. Essa aqui que também é uma das edições Special Edition Senka Party MM Responde aqui do Missão Musical. Eu sou o Lucas Leone, conhecido como Luck. Eu sou o Gabriel Camargo, conhecido como Gabriel Camargo. Eu sou o Fábio Fonzari, conhecido como Fonza. É isso aí. Pros íntimos. Nos íntimos. Beleza. Sem mais delongas, vamos lá para as nossas perguntas de hoje, que o pessoal tá aqui ao vivo, vai fazer perguntas. Nossa edição da Senka Party, né? Nossa, então a galera tá aqui, igual vocês viram no último vídeo. Vamos lá então. Gabriel, mas eu queria ter ido na festa. Venha na próxima, amiguinho. Fica de olho aí que, quem sabe não teremos uma festa de 500 mil inscritos. É isso mesmo, então roda a vinheta e vamos lá pras perguntas. Pergunta number 1. Qual foi o gatilho coletivo de vocês depois de 2012, quando começou o canal, até todo mundo parar e entrar numa mesma frequência de é isso e vamos até o final? Pra chegar até onde chegou você, cara. O que foi coletivo? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Vamos responder aí as duas perguntas do nosso querido Júnior Pietrelli, tá aqui o Instagram dele, juntamente com os nossos também. Sigam-nos, bons, maus, ruins. Você, seja lá como for, amiguinho, você aceita o nosso Instagram, no Missão Musical. Enfim, bora fazer essa resposta aí. Bom, qual foi o gatilho? Vou falar da estratégia geral, assim, que foi o que fez mais sentido. Da mesma forma que a gente fala que um artista ele precisa entender o público, a gente, enquanto criador de conteúdo, também precisa entender o público. A diferença entre o YouTube e a TV, por exemplo, é que a TV faz toda a curadoria e entende a audiência. Então a TV vai lá, pesca algumas pessoas que já se comunicam com essa audiência. O YouTube, ele te dá dados de quem são as pessoas que te assistem, te seguem. Então você precisa constantemente pegar esses dados, analisar e traçar estratégias e aí que vão de acordo com o seu objetivo. Antes dessa virada de 2017 para 2018, que foi quando foi formatado como Missão Musical, a gente produzia conteúdo para artistas somente como um canal de um outro projeto que a gente tem. E aí, a gente lendo os comentários, teve uma pessoa, um amiguinho, que eu não sei o nome, aliás, amiguinho, caso seja você, fala aqui embaixo, por favor, que eu gostaria muito de agradecer a você, que disse, Gabriel, faça react de algum clipe. E aí eu fui assistir os reacts e eu vi que era a galera descendo a lenha. Eu falei, isso não faz sentido, não condiz com aquilo que a gente falou no outro vídeo, não condiz com os meus valores, de ficar falando mal do cara, sei lá. E aí a minha irmã, que vocês conheceram, que tava lá na chácara, ela falou, nossa, olha que legal que esse cara faz. Era um cara que falava de marketing e ele analisou um clipe falando sobre a ótica marqueteira. E eu falei, nossa, isso é legal, hein? E aí ficou incubado. E aí uma vez a gente vindo pra cá gravar, o Lucas falou assim, cara, sabe uma coisa que tá em alta? React. Lembra disso? Aí eu falei, putz, cara, tem alguma coisa aí. É a terceira pessoa que tá falando. Aí a gente fez um vídeo pra testar, que foi o da Anitta, Vai Malandra. Vai Malandra, que aliás tá aqui, se vocês forem assistir, vocês vão ver que ele é totalmente teste. Ele não tá formatado como é o Missão hoje. Só que lembra que eu comentei... é verdade. Lembra que eu comentei no último vídeo que a gente fez, que a gente olha sempre testando hipóteses que a gente tem na cabeça, a gente coloca em campo e testa. E a gente falou, vamos fazer um react pra ver se isso de alguma forma vai ser diferente. A gente joga o que a gente já ia explicar, conceitos técnicos, tal, essa abordagem que a gente já ensinava, mas usando uma música como exemplo. Os vídeos tinham em média 200 visualizações. O da Anitta bateu 30 mil em 2 dias, se eu não me engano. 1 ou 2 dias. Aí a gente falou, fizemos o segundo, o terceiro, aí a gente viu que de fato tinha. E aí aconteceu uma questão interessante que a gente viu que quem começou a seguir não eram mais os artistas, mas eram os fãs. E aí sentamos e tivemos que fazer uma reunião para decidir se a gente ia continuar produzindo somente para artista ou se a gente mudaria a proposta do canal. Foi aí que a gente decidiu montar a proposta do canal. E aí entra no que você perguntou, qual foi o gatilho, como que vocês fizeram? Tem um livro chamado Tribos, para quem trabalha com produção de conteúdo. Cara, indico muito, leia esse livro. Na hora que eu terminei de ler o livro, eu tinha mais ou menos umas 20 questões que eu precisava colocar. Então precisava ter um nome, precisava ter um apelido, precisava ter um bordão, precisava ter personagens, precisava ter alguma coisa oculta. Vocês veem, assim, sabe? Tudo que a gente pensou e formatou pra ser como é. E se você for assistindo... Pegar esse primeiro e for assistindo os vídeos, você vê que ao longo do tempo vai surgindo as coisas. Tipo, o Jabá foi surgir lá 15 vídeos depois, entendeu? O primeiro não tinha nem o nome Missão Musical, não tinha o logo, não tinha nada. E não começava o vídeo Fala Brother, não sei o que lá. Que era a comunicação que era o anterior. Antes. Então, se você for assistindo, você vai vendo que foi tendo uma transformação. E aí, nisso tá o trabalho coletivo, de toda a equipe, de decidir fazer isso. E de entender, porque a gente faz... Cara, é muito pensado o que a gente faz, sabe? Apesar de ser bem fluido e a gente se sentir bem à vontade fazendo de uma forma desroteirizada, mas existe um propósito e um objetivo muito claro pra nós, pra todo mundo. Apesar da gente aparecer, mas tem várias pessoas, tem o Vinícius, tem a Maria, enfim. O negócio a gente faz meio que buscando sempre entender o que tá rolando. Esse exemplo que o Lucas falou, a gente começava os vídeos dizendo Fala Brother. Porque por volta de 95% dos artistas do Brasil são homens. A hora que a gente mudou para falar com os fãs, a gente teria que ter, de alguma forma, alguma coisa que fosse um pouco mais... inclusiva. Que fosse inclusivo. A todos os públicos. Não faz sentido eu falar fala brother, fala sister. E a gente pensou, amiguinho dá para falar amiguinha e amiguinho.
Então, E amiguinhos. que a gente descobriu depois que o público do canal, acho não, pelo fato de a gente ter ido pro lado do pop, o canal, 50% do canal é homossexual. Então, isso não tava no radar de ninguém que isso aconteceria. E aí foi uma coisa que, de alguma forma, nossa abordagem, nossa leitura e nossa forma de olhar um pouco de uma forma mais empática, assim, fez com que a galera se sentisse aceita e aí a coisa foi tomando um rumo meio que sozinha, assim. Próxima pergunta. Já pegando o gancho aí que vocês acabaram de falar sobre o começo do canal e tudo mais, o que vocês teriam para falar ou frase motivacional para quem quer começar ou para quem está começando no YouTube ou tem medo, vergonha de que algo possa dar errado? O que no ponto de visão de vocês, a experiência que vocês têm até o devido momento, o que vocês teriam para falar para os amiguinhos? Vamos responder então a pergunta do Nando Frota, Eu sei que ele lá do Rio de Janeiro. já falou bastante, mas como é uma área mais motivacional e espiritualista de motivação, vamos deixar pro nosso coach, Gabriel Camargo. Mas essa parte mais motivacional, vamos deixar pro nosso coach. Pro viajado. Nando, seguinte, cara, acho que tem uma questão que, se ficar clara pra você, facilita muito a sua jornada. Quando a gente escolhe uma carreira, uma profissão, seja ela em qual âmbito for, a gente precisa ter muito claro o que é glória e o que é processo. O que é pódio e o que é pista. Um atleta, ele não é apaixonado pelo pódio. Ele é apaixonado pela pista de corrida. Um cara, o Ayrton Senna, não é apaixonado pelo pódio. Ele é apaixonado pelo carro, pelo fazer, pela jornada. Quando a gente fala em profissões que têm uma certa visibilidade, as pessoas confundem a glória do pódio de, nossa, cara, todo mundo cantando a minha música, tá? Mas beleza, e o processo disso, qual é? É você lombar caixa. No caso de uma música, é você lombar caixa no barzinho, é você tocar um cachê baixo, é você ter que se sujeitar a algumas questões, é você ter uma instabilidade financeira. No YouTube, é você passar vergonha, é você tomar paulada de gente que você não conhece, como acontece com a gente, por exemplo. A gente grava vídeo, a galera vem e desce a lenha e foda-se. Então, assim, o que acontece? A gente, não sei se, acredito que sim, eu vou falar assim, tomar a liberdade de falar por nós, nós somos apaixonados pelo processo da coisa. A gente não é apaixonado por, nossa, vamos ser o primeiro canal do YouTube. Não, cara, a gente é apaixonado por isso aqui, ó. Já houve uma época que eu, particularmente, Gabriel Camargo, tinha olho em cifrão, cara. Eu falava, eu quero construir isso porque, cara, eu quero mudar a minha realidade, eu vim numa simples e blá, blá, blá. Beleza. Hoje, cara, isso deixou de ser... O que eu quero é ter liberdade de ser autêntico e fazer a diferença no mundo de alguma pessoa. Não quero fazer diferença no mundo todo. Quero mudar o mundo de uma pessoa. Se eu fizer isso, cara, eu tô feliz. Então é se apaixonar pelo processo, sabe? Você desafinar, você ser xingado no YouTube, você receber feedbacks faz parte. A crítica, na realidade, ela não existe crítica construtiva ou crítica destrutiva. Quem decide se a crítica pode construir ou não é quem a recebe. Próxima pergunta. Vai, os dois brigam aí, quem sobreviver. A maneira dele decidir as coisas dele. Você tá vendo do jeito que é, né? Eu sou sangue no zóio, mano. Eu queria saber como foi o envolvimento de vocês na área musical, como que vocês tiveram interesse. Marlon Boeck, aliás, o Insta dele está aqui. E o Insta de todos os amiguinhos estão aqui embaixo também na descrição. Eu comecei, o meu primeiro contato com música foi na casa dos meus pais. Assim, meus tios tocavam violão e tinha aquelas festinhas de família, de final de ano, e eu via aquilo lá, eles tocando, e eu ficava alucinado, cara. Foi ali que eu decidi, assim, que eu queria fazer isso. E depois saí correndo atrás, né, de me especializar em algumas coisas, de aprender a tocar violão, e que tudo começa, acho que a maioria começa com isso, né, tocando violão e tudo mais. E eu tenho uma coisa com música que, assim, eu acho que a música, você não escolhe ser músico, ela meio que escolhe você. Nossa, que frase de Você impacto. escolhe aceitar ou não. É, exatamente. Sabe quem também falou isso? Quem? Pablo Vittar. Você não escolhe a vida louca. A vida louca te escolhe. Escolhe, né? Nossa, isso é Então, triste. a música te escolhe. E aí você decide se você quer aceitar essa escolha ou não. Muitas das pessoas renunciam isso e partem para outras carreiras. Eu decidi encarar o meu desafio, porque eu encaro a carreira musical como qualquer outra carreira. Eu me envolvi quando era criança, né? Então, uns 2 anos atrás. Pra quem não sabe, o Lucas tem 14 anos, gente. Por mais que tenha essa carinha de 18, mas tem 14. Eu me envolvi com música muito pequeno, principalmente na igreja, né? Minha família frequenta igreja, bem religiosa. E eu acho que, assim, a maioria das pessoas que, na verdade, começam na música é na igreja. E aí, meu irmão começou a aprender também por causa da igreja. E aí eu também comecei a aprender. Eu nunca trabalhei profissionalmente de música. Não fui músico profissional, nem produtor igual o Fonzari. O Gabriel também já foi músico. Eu comecei a tocar e tal, e eu queria fazer vídeos
de mim tocando e outras coisas também. E aí eu comecei a aprender mais a parte de vídeo. Aqui no canal eu cuido da parte de vídeo, audiovisual e tal. Mas sempre tive contato com a música. Bom, meu envolvimento pessoal, assim, de gosto. Eu tinha uns 5 anos, meu pai fez uma barganha lá e surgiu um teclado em casa. E aí tocava uma propaganda na TV, uma vinheta, eu ficava tirando no teclado. Por isso, inclusive, que hoje muita gente fala, Gabriel, você tem ouvido absoluto? Não, não tenho ouvido absoluto. Eu só tenho ouvido muito bom porque eu treino isso há muito tempo. Por uma questão de gostar. Eu ficava tirando as coisas de ouvido. Isso foi por gosto, assim. E quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar música com um professor particular. E eu me apaixonei pelas possibilidades que haviam, assim. E eu ter contato com alguém que vivia daquilo. Ainda que ele desse aula, não era o que eu almejava dentro da música, mas eu falei, porra, cara, eu consigo viver disso aí, sabe? Aí foi, deu aquele primeiro clique. Aí ficou, mas será que dá certo mesmo viver de música? Será que eu consigo e tal? Fui desenvolvendo até que eu entrei na faculdade e eu, na minha visão, eu fiz a escolha imatura de ir por um outro curso para me estabilizar para depois ir pra música. Então eu fui fazer administração de empresas para depois fazer música. Eu fiz 1 ano e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu tranquei, fui pra música e eu me lembro de em uma aula de coral, assim, foi um momento, assim, que, cara, eu fui tocado de uma forma muito peculiar. A gente tava tendo um ensaio, alguma coisa, teve um momento que parece que veio uma certeza, assim, do meu futuro, sabe? Uma coisa meio louca. Parece que eu senti como se Deus falasse assim, Gabriel, agora você tá no seu lugar, agora você vai. Só continua, não para. Não que vá ser fácil, mas agora você tá no trilho. Então, a partir daí, foi uma coisa que falei, meu, é isso. Apesar de eu, durante todo esse processo aí de, sei lá, foi uns 10 anos já trabalhando com música, cara, eu precisei fazer outras N coisas enquanto eu trabalhava com música. Quando eu tive meu estúdio lá atrás, eu era atendente de telemarketing, como eu falei no vídeo de ontem. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing e de noite eu ia pro estúdio, produzir artistas. Então, eu precisei levar isso pelo meu sonho de empreender na música. Meu processo de envolvimento com a música ele foi muito caótico e longitudinal. Não foi uma coisa que eu tinha tudo preparado e eu venho de uma família de músicos e agora tá tudo pronto pra mim. Eu precisei lenhar e construir o que eu queria executar, o que eu tinha em mente. É isso então, esse foi mais um MM Responde. Aqui em cima do card tem a maratona MM Responde e vamos ter mais um aí Special Edition, que é o próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Compartilha e até o próximo vídeo. Deixa comentário. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.